aí, mundo! Como toda criança com fibrose cística, eu nasci terminal, o que não necessariamente quer dizer que vou morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã, qualquer um pode morrer amanhã. Eu só tenho um pouco menos de tempo que todo mundo. Meus pulmões só têm uns 50% de funcionamento agora. Então, nesse ritmo, a doutora Hamid disse que eu vou precisar de um transplante até entrar pro ensino médio. Fibrose cística, como sabem, é uma doença genética que basicamente faz o meu corpo produzir uma cacetada de muco. Curiosidade, eu tenho que tomar muito cuidado com outras pessoas com fibrose. A regra é que temos que ficar a 6 passos de distância porque podemos acabar pegando bactéria uns dos outros. Muita gente não percebe que pulmões novos duram em média só uns 5 anos. O que é ok, na verdade, porque a maioria de nós só tenta ficar viva por tempo suficiente para aparecer. Então, nós alunos do primeiro semestre de enfermagem, na matéria de genética, nós ficamos com o tema de fibrose cística. Então, a fibrose cística também é conhecida como mucoviscidose. Então, vamos lá ver o que acontece com o paciente com fibrose cística. Nós veremos que a fibrose cística acontece em decorrência de uma alteração genética. Nós veremos como é feito o diagnóstico, quais são as características clínicas, as opções de tratamento e os cuidados de enfermagem com o paciente com fibrose cística. Atualmente, a OMS nos mostra que os Estados Unidos e o Canadá, 1 a cada 3.500 nascidos serão afetados com fibrose cística, aonde na Europa, 1 a cada 2.000 a 3.000 nascidos vivos serão afetados com fibrose cística. No Brasil, por sua vez, 1 a cada 7.000 nascidos serão afetados por fibrose cística, aonde no sul do país nós teremos um caso de fibrose cística para cada 1.500 nascidos vivos. A fibrose cística acontece decorrente de uma alteração genética. Então, no cromossomo 7, no braço longo mais especificamente, nós temos um gene chamado CFTR. O CFTR é uma sigla em inglês para regulador de condutância transmembranar da fibrose cística. Então, o gene CFTR vai sintetizar uma proteína transmembranar que vai ter a função primordial de transportar os íons de cloro para dentro e para fora da célula. Se um paciente tem um gene CFTR defeituoso, essa proteína vai ser expressa de uma maneira inadequada. Ou ela pode existir na membrana celular e pode não funcionar, ou ela pode deixar de existir na membrana celular. Então, essa célula vai ter complicações para reabsorver e para eliminar os íons de cloro. E, em decorrência disso, ocasiona um desequilíbrio na concentração de cloro e de sódio nas células, que produzem as secreções como muco. Então, quando a gente fala nas regiões e nos órgãos do paciente que produz muco, quando o paciente tem essa alteração no gene CFTR, ele vai ter complicações sérias nessa relação com o muco. Então, a fibrose cística ela é uma doença congênita, ou seja, o paciente precisa nascer com alteração gênica para que tenha um quadro de fibrose cística. É muito comum nós conhecermos a fibrose cística como a doença do beijo salgado, principalmente por decorrência dessa alteração entre o cloro e o sódio que não são reabsorvidos nem eliminados na célula do paciente. Então, a fibrose cística ela é uma doença autossômica recessiva. O que quer dizer? Para que uma criança tenha fibrose cística, a sua mãe precisa ser recessiva para o gene da fibrose cística, o seu pai precisa ser recessivo para o gene da fibrose cística, aonde ao mesmo tempo que eles têm esse gene para a fibrose cística, esse gene não é expresso. Então, é como se eles fossem azinho, onde eles têm um gene CFTR alterado, mas ele não é expresso. Então, 25% de chance de ter uma criança que não tem o gene alterado, 25% de chance de ter uma criança com o gene alterado, aliás, 50%, e 25% de chance de ter uma criança portadora do gene CFTR com a fibrose cística atuante no organismo do seu paciente. A fisiopatologia vai ser a seguinte: como tem esse distúrbio entre o cloro e o sódio, o cloro principalmente vai ter a função de diluir e de lubrificar o muco dos ductos do nosso paciente. Então, todas as regiões que têm ductos como pulmão, pâncreas, intestino, quando tem essa alteração no cloro e no sódio, essas mucosas, esse muco vai ficar um pouco mais concentrado, mais espesso, o que pode provocar grandes complicações para o paciente. Quando nós falamos de trato respiratório, as vias aéreas terão um excesso de muco mais espesso, que vai dificultar o transporte de oxigênio para o nosso paciente.
Quando nós falamos em pâncreas, nós vamos ter sérias complicações no transporte e na eliminação e na secreção das substâncias que são produzidas pelo pâncreas. Então, as principais alterações vão acontecer nos intestinos, nos órgãos reprodutores, no pâncreas, no fígado, na pele e nos pulmões, e nos seios da face. O diagnóstico é realizado pelo teste do pezinho, então por um programa que foi implementado no Brasil. Atualmente, o teste do pezinho é utilizado para diagnóstico de fibrose cística. Nós temos os testes do pré-natal e nós temos o teste do suor, onde é realizado apenas quando há suspeita de fibrose cística, onde é coletada uma amostra do suor do recém-nascido e pela quantidade de sódio e de cloro nesse suor, vai ser utilizado como critério para o diagnóstico de fibrose cística. O tratamento ele tem que ser multidisciplinar, então ele vai ser acompanhado com pediatras, clínicos gerais, pneumologistas, com os gastros, com os radiologistas, com geneticistas. Então é uma equipe multidisciplinar. O tratamento para a fibrose cística ela vai consistir em principalmente ter uma dieta para o nosso paciente hipercalórica, onde o paciente tem essa alteração nesse gene, a absorção de nutrientes no seu trato gastrointestinal vai ser prejudicada. Então, é fundamental ofertar uma dieta hipercalórica para o nosso paciente. As medicações têm que ser específicas, os antibióticos, para principalmente proteger das infecções que o nosso paciente vai ser acometido. Nosso paciente vai ter que ser acompanhado com a equipe de fisioterapeuta para os exercícios respiratórios, para a eliminação desse fungo, desse muco, e principalmente com exercícios respiratórios físicos para poder proporcionar para o nosso paciente uma qualidade de vida melhor. E é isso, muito obrigado. O papel do profissional de enfermagem deve ter sua atenção voltada para os sintomas pulmonares para buscar a redução de complicações como a falta de ar por consequência do acúmulo de secreção. É fundamental que o enfermeiro ensine ao paciente a identificar as possíveis manifestações da doença e qualquer sinal de agravo e buscar um auxílio profissional capacitado. O enfermeiro deve aconselhar o paciente a não se expor aos fatores de riscos agregados às infecções respiratórias, bem como orientá-los a conciliar ao seu cotidiano a doença ou sintomas ao seu tratamento. Em relação à fibrose cística, os cuidados de enfermagem são bem amplos, pois vão além da orientação do paciente e seus familiares sobre a doença e as suas patologias, até o acolhimento do paciente que é acometido por uma doença crônica que não possui cura. Portanto, deve-se entender os momentos de dor e angústia em momentos de internação hospitalar, buscando dar suporte, compartilhando o sofrimento e levando mais tranquilidade aos envolvidos, mantendo assim uma postura humanizada da equipe de enfermagem com os pacientes acometidos por fibrose cística.